Bem, pessoal, vamos para mais uma aula nos Cânones de Dort, no capítulo 3.4. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Cultura Reformada. Você está acompanhando essa playlist aí de curso, né, de um curso nos Cânones de Dort. Tem mais playlists aqui. Não é assim que eu completar essa playlist, teremos então um curso da 6 formas de unidade completa aqui no canal, tá? Então já tem uma playlist completa na Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg e vamos completar essa aqui. Sem contar que temos também uma playlist na Confissão de Fé da Guanabara, né? E assim que eu completar aqui com fé em Deus, não é? Se Deus nos permitir, eu estarei também realizando aí, né, outros trabalhos e vou fazer também outras playlists nas confissões reformadas. Então esperem aí, porque ainda virá playlists, não é? Não só nos padrões de fé de Westminster, mas eu quero tornar conhecido também, né, a confissão de fé escocesa, que muitas pessoas não conhecem. Também a confissão de fé fala escocesa, né? Mas francesa, elaborada por Calvino, né, em boa parte. E também confissão de fé, segunda confissão de fé helvética, há muitas confissões, na verdade, que eu quero trazer para vocês aqui, certo? Aqui não vai faltar conhecimento de tradição reformada de fato raiz, beleza? Vamos para um assunto hoje então, não é, que é o artigo de número 17, o último artigo do capítulo 3.4. Não é? Então, na próxima aula, com fé em Deus, estaremos já abordando a questão das heresias, né? A seção das heresias. Então, este é o último artigo do capítulo 3.4, que vai tratar de um assunto muitíssimo importante, tá? Então, antes de abordarmos o assunto diretamente ou fazer a leitura do artigo, é bom ou lembrar, ou pelo menos entender, né, do que se trata isso basicamente, ou então da grande oposição que existia na época e até existe hoje também, certo? Esse artigo vai falar justamente sobre as consequências, não é, da doutrina da graça de Deus, e a acusação, não é, que no século XVII, os 16 e 17, né, os papistas fizeram, depois os remonstrantes fizeram, e aí, né, muitos arminianos durante a história. Então, assim, a acusação, não é, do lado sinergista, digamos assim, é sempre que as doutrinas da graça, não é, como ensinada a partir do começo da Reforma Protestante, mas muito mais desenvolvidas e aplicadas na própria tradição reformada, são um grande motivo, uma grande razão para as pessoas viverem, não é, em pecado, né, de maneira deliberada no pecado, sem buscarem santificação. Porque, afinal de contas, ora, se Deus fez tudo de graça, se Deus opera tudo, se nós não fazemos nada, se nós não merecemos nada, então eu não preciso me esforçar, né, especialmente quando o assunto tem a ver com doutrinas da graça, onde aprendemos sobre, não é, a graça de Deus, não é, na eleição, na predestinação, na salvação do homem como um todo. E alguns vão entender isso como sendo, na verdade, um tipo de doutrina que acaba levando as pessoas para o pecado, né? Empurrando as pessoas para o pecado. Se alguém um dia recebeu uma motivação para buscar a santificação e então merecer, não é, ir para o céu, ser salvo, essa doutrina acaba com isso. Então havia esse tipo de acusação. Basta ler, por exemplo, os cânones, não é? Já tem um tempo que eu preguei sobre isso, acho que foi ano passado, ou foi esse ano ainda? Foi esse ano ainda que eu preguei em outra cidade sobre esse assunto, né, da justificação pela fé, e citei no sermão alguns cânones do Concílio de Trento. E no Concílio de Trento vocês vão encontrar, não é, realmente um verdadeiro ódio papista contra a doutrina da justificação pela fé, certo? Mas veremos então esse assunto aqui. Eu espero em Deus que seja uma aula importante, edificante para os irmãos, né? O objetivo realmente é ir direto ao ponto aqui, certo? Quem quiser se aprofundar mais no assunto, a recomendação é compre livros, né? Não temos ainda um comentário nos cânones de Dort aqui, mas tem materiais em inglês, né? Então, aprenda inglês. Eu vou ter que aprender também para poder ler um monte de materiais que nós não temos aqui em nossa língua, tá? Então, é um desafio para nós, beleza? Vamos então para o artigo 17 aqui dos cânones. E eu sempre faço a propaganda desse livrinho, né? A melhor versão em português dos cânones de Dort, certo? Pela Grafa Editora. Artigo 17 diz assim: a doutrina da graça não cria crentes preguiçosos. Não é? Então vamos lá. Essa é a visão reformada, não é, sobre a doutrina da graça e suas consequências na vida dos crentes, certo? Então, a todo-poderosa operação de Deus, pela qual ele produz e sustenta nossa vida natural, não exclui, mas requer o uso de meios pelos quais ele quis exercer seu poder, de acordo com a sua infinita sabedoria e bondade. Da mesma maneira, a mencionada operação sobrenatural de Deus, pela qual ele nos regenera, de modo nenhum exclui ou anula o uso do Evangelho, que,
o muito sábio Deus ordenou para ser a semente da regeneração e o alimento da alma. Por esta razão, os apóstolos e os mestres que o sucederam, piedosamente, instruíram o povo acerca da graça de Deus para a sua glória e para a humilhação de toda a soberba do homem. Ao mesmo tempo, eles não descuidaram de manter o povo pelas santas admoestações do Evangelho sob a administração da palavra, dos sacramentos e da disciplina. Por isso, aqueles que hoje ensinam ou aprendem na igreja não devem ousar tentar a Deus, separando aquilo que ele, em seu bom propósito, quis preservar inteiramente unido, pois a graça é conferida através deste ensino, e quanto mais prontamente desempenhamos nosso dever, tanto mais este benefício de Deus que opera em nós se manifesta gloriosamente, e sua obra prossegue de maneira melhor. A Deus somente toda a glória eternamente, tanto pelos meios quanto pelo fruto e eficácia salvíficos. Amém. Uma maneira maravilhosa de terminar esse artigo, dando toda a glória a Deus, não é? Porque esse é o ponto, né, o ponto-chave. Se queremos compreender bem o objetivo do sínodo, é claro que esses conspiracionistas modernos, né, querem tratar o sínodo colocando em xeque, por exemplo, as igrejas reformadas, né, como elas trataram a questão da remonstrância, tentando criar aí teorias. Alguns reivindicam, nós temos acesso a fontes diretas. Tudo é balela, mentira. Né? As fontes diretas, as fontes primárias, estão nas igrejas reformadas, são as igrejas reformadas, tá? Essa turminha aí de arminianos modernos aí vem com teoria da conspiração para enganar o povo, mas é uma questão simples de resolver, né? Na história, tendo acesso realmente à doutrina reformada, nós podemos compreender as balelas arminianas, inclusive, assim, nem acaba incomodando tanto o que eles estão falando, porque você percebe, né? É simplesmente você fazer um revisionismo da história das igrejas reformadas para colocar os arminianos como heróis, né? E isso não é uma coisa que me incomoda, porque é normal, né? É normal isso aí. Eles perderam, né? Então é claro que eles não vão aceitar essa derrota, certo? Analisando o contexto ali. E muitas vezes eles pegam e empurram a questão toda para questões políticas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O ponto central do sínodo é só você estudar os cânones, estudar um pouco da história, não é? Você vai perceber o seguinte, que o foco central, por isso tanto os representantes de outras igrejas protestantes ali no sínodo também, mas sem contar os demais reformados, o ponto central, primeiro, para os teólogos, os pastores da igreja, a glória de Deus e a obra de Cristo. Esse é o ponto central do sínodo. É o que define o sínodo de Dort. A glória de Deus e a obra de Cristo, tá? Coisas que estavam sendo combatidas no fim, não é? Logicamente, pela teologia remonstrante. Mas é isso, meus irmãos. Vamos aqui então por partes em nosso artigo. Hoje eu vou procurar olhar também outras confissões, não é? Vamos por parte, então. A todo-poderosa operação de Deus pela qual ele produz e sustenta a nossa vida natural não exclui, mas requer o uso de meios pelos quais ele quis exercer o seu poder de acordo com sua infinita bondade. Da mesma maneira, a mencionada operação sobrenatural de Deus, pela qual ele regenera, tá? De modo nenhum exclui ou anula o uso do evangelho, que o muito sábio Deus ordenou para ser a sua semente, não é, da regeneração e o alimento da alma, certo? Então, vai falar aqui agora, por esta razão, né, essa compreensão de que a salvação, esta graça de Deus, a doutrina da graça, vem de Deus realmente, ele opera soberanamente, tá? Mas, observando isso, é dito, por esta razão, ou seja, isso está ligado ao Evangelho, é como é dito aqui, não é? Então, essa graça de Deus está ligada ao Evangelho, ao ensino do Evangelho. Então, por esta razão, os apóstolos e os mestres que o sucederam piedosamente instruíram o povo acerca da graça de Deus. Então, veja que o entendimento da graça não era esse entendimento solto que algumas pessoas entendem hoje, né? Eu já conversei com católicos romanos, né, a respeito desse assunto e a pergunta frequente deles nessas conversas, não era um debate, não, é uma conversa assim, solta, conversa de praia, né? Tô trocando ideia ali e de repente, pá, questiona alguma coisa. E as perguntas que eles faziam é justamente sobre isso. Então é só isso? É só crer em Jesus e acabou?
Tipo, pronto, não precisa fazer nada e eu vou ser salvo. Né? Por que eles perguntaram isso? Porque eles cresceram num sistema totalmente sinergista, né? Eles acabam aprendendo que a graça de Deus é uma coisa vazia. Não é uma coisa absurda, né? Quando você lê a Bíblia, você desmascara essa ideia maluca. Mas é isso que eles entendem. Por isso esse tipo de questionamento. Então, por essa razão, os apóstolos e os mestres que os sucederam piedosamente instruíram o povo acerca da graça, para a sua glória, não é? Ou seja, a glória de Deus e humilhação de toda a soberba do homem. Então, a graça de Deus tem esse efeito, não é? A doutrina da graça ou as doutrinas da graça de Deus na Escritura Sagrada, a graça do Senhor Deus, como ensinada por Ele mesmo na palavra dele, não é? Exalta a sua glória, certo? Porque aponta para a verdade de que Deus opera tudo em todos, essa é a realidade. E se Deus não operar, ninguém faz absolutamente nada, ok? Então toda a glória é de Deus mesmo, porque é Ele que opera, certo? Mas também essa mesma graça, o entendimento da graça, humilha toda a soberba do homem. E é por isso que a doutrina da graça ela é um incômodo tão grande para as pessoas que querem, não é, poder dizer, eu fiz por onde, eu fiz por merecer, eu cooperei de alguma maneira, eu pelo menos quis, eu tive uma atitude de fé, há algo meu aí também. Quem quer o mínimo que seja de glória, obviamente vai se incomodar com a doutrina da graça. Vai se incomodar, porque a graça de Deus, ela tira de nós, não é, tudo aquilo que nós poderíamos almejar como glória nossa. Tá? Acaba com isso. Ela afronta a nossa soberba. Porque mostra de maneira muito clara quem nós somos. Não é? A graça de Deus ela é melhor compreendida à luz da Escritura Sagrada, que nos coloca, não é, no lugar certo, para que nós possamos analisar bem a situação. Que é a nossa situação espiritual, desde a concepção, mortos em delitos e pecados, filhos da ira, tá? Ou seja, incapazes, indignos, mortos espiritualmente falando. Certo? Nós não podemos nos mover de verdade em direção a Deus. Lembra de Romanos 3, é um texto que eu sempre lembro aos irmãos, não é? Verso 10 e 11, não há um justo nenhum sequer. Verso 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus, tá? Então, essa é a nossa condição, e diante dessa condição, não é, que a Bíblia nos apresenta, sabemos então que não podemos fazer coisa alguma. Então, tudo o que nós realmente temos, a fé, a confiança, tudo, não é? Tudo que tem a ver com a salvação, tudo vem exclusivamente de Deus. Não tem nada a ver com o que nós fizemos. Isso afronta, não é, diametralmente a soberba do ser humano. Então, quem é que tem problemas com a doutrina da graça? Os soberbos. Essa é a realidade, tá? A turma legalista tem problema com a graça, os soberbos têm problema com a graça, certo? Quem quer ter glória não consegue suportar a graça como revelada na palavra de Deus. Então qualquer ser humano é assim, certo? Mas são cristãos. Mesmo assim, a coisa mais comum e mais incoerente que nós vemos na cristandade é o mencionar graça sem graça. Essa graça que as pessoas pregam hoje ou falam não tem graça nenhuma. Tá? Você vai numa igreja aí de matriz arminiana, não existe igreja arminiana de verdade, né? Arminianismo não é como o calvinismo, não é uma coisa que está ao lado, mas né, um tipo de oposição geral ao calvinismo. É apenas uma fatia, é uma doutrina da salvação, diferente, herética. É só isso, não é uma coisa grande assim, não. Não. Por isso que é tão facilmente adaptado a qualquer tipo de denominação, né? Esse é o fato. Então, a questão todinha é que hoje, nessas comunidades que são sinergistas, para ser um pouco mais específico, são sinergistas, não é? As pessoas falam da graça de Deus, falam que nós somos salvos pela graça, mas no fim, meu amigo, ou você faz ou você não consegue. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que merecer. Né? A própria lógica de eleição não é baseada em fé prevista já é uma prova disso. Porque não é eleição de verdade. Entende? O indivíduo, na teologia arminiana, ele é o responsável no fim pela sua própria eleição. Porque, entende? A pessoa já mereceria, a pessoa já escolheria Deus. Então, baseado no que a pessoa faria, a escolha por Deus, não é, de fé, então Deus vai lá e elege predestina. Isso significa o homem criando mecanismos, não é, ideológicos, teológicos, filosóficos, para, no fim, justificar que ele ainda é um merecedor. Né? Ele ainda fez alguma coisa. Nessa lógica, então, a eleição não é
incondicional, né? Ela tem uma condição, ok? Então, a graça humilha a soberba do homem. Ao mesmo tempo, eles não descuidaram de manter o povo pelas santas admoestações do Evangelho sob a administração da palavra, dos sacramentos da disciplina. Então, para quem acusa os papistas lá no século XVI, no finalzinho do século XVI, XVII também, os remonstrantes do mesmo jeito e muitos outros durante a história, que acusam as igrejas reformadas de ensinarem uma doutrina que leva as pessoas ao descuido, ao pecado, à vida de promiscuidade, todo esse tipo de acusação, não é, sempre foi uma mentira diabólica no meio desses grupos aí, certo? Porque se isso fosse verdade, nunca, tá? Veja, se as doutrinas, a doutrina da graça, né? A graça de Deus, como ensinada nas igrejas reformadas, que é a maneira bíblica de verdade, é como Deus revela a sua palavra. Se isso induzisse as pessoas ou fosse um motivo para o tropeço, não é? Jamais, não é? Jamais. Desde Calvino, por exemplo, até os alunos, os pastores que ele formou e as igrejas que se levantaram depois, as comunidades, né, reformadas, jamais haveria ensino, por exemplo, com relação à piedade cristã. A coisa seria solta. Se o ensino da graça, segundo os cristãos reformados, fosse um tipo de ensino de graça barata, como esse fantoche levantado aí pelos remonstrantes e também pelos papistas, não é? Obviamente, então, não haveria ensino para a piedade nas igrejas reformadas. Não faria sentido, seria uma coisa totalmente incoerente. Como é que nós vamos ensinar uma graça barata que é inoperante, tipo, olha, uma vez salvo, salvo para sempre, então você não precisa mais se preocupar, você foi eleito, isso não muda, uma vez Deus te elegeu, não é, a eleição é uma mera declaração na eternidade, é só isso, não tem uma manifestação clara no tempo, nada, a eleição ou a graça de Deus é uma coisa realmente barata e vazia, e portanto ele declarou, você pode tomar posse dessa palavra para você, você toma posse, eu sou eleito então, eu sou eleito. Então você pode ver da maneira que você quiser, certo? Que isso não implica em nada na sua salvação, você pode se dizer salvo do mesmo jeito, tá tranquilo. Isso é uma mentira diabólica. Esse nunca foi o ensino das igrejas reformadas. Jamais. Tá? E é isso que, cuidadosamente, os teólogos de Dort estavam ensinando. De maneira muito clara. Veja, tendo em vista que Deus opera tudo em todos, essa operação da graça de Deus para salvar o homem, não é? Ou seja, uma doutrina da salvação bíblica que é monergista, ok? Isso é esclarecido para a igreja e também, não é? Tanto os apóstolos fizeram, como também aqueles que sucederam os apóstolos, não é? Eu digo, os demais oficiais da igreja, os que foram ordenados por eles, e na história da igreja, bem como no contexto da reforma, havia ensino para a piedade cristã, tá? Havia ensino para a piedade cristã, certo? Do contrário, meus queridos irmãos, nunca haveria piedade no meio das igrejas reformadas. Nós seríamos o pior tipo de gente, né, nesse mundo, né? O pior tipo de gente, tipo, o tipo de gente que fica afirmando que é salvo, não é, enquanto vive em prostíbulo, sabe, em bares, não é? Só na cachaçada aí. Mas é isso que acontece? Não, nós até somos chamados de legalistas muitas vezes. Olha só, não é contraditório isso? Não é? As pessoas não sabem o que querem, na verdade, né? Porque nós ensinamos uma graça barata que induz as pessoas ao pecado e ao mesmo tempo somos legalistas. Como é que funciona isso, né? Nós somos o quê, afinal de contas? Percebe? Então são acusações que não fazem o menor sentido, tá? Não fazem o menor sentido. A graça de Deus, como na Escritura Sagrada e ensinada nas confissões reformadas, não é? Muito pelo contrário das acusações papistas e remonstrantes, não é? Na verdade, ensinam, não é? O crente ensinam aquele que foi alcançado pela graça a viver piedosamente diante de Deus. Porque a graça não é uma graça inoperante, morta, barata. Não é uma mera declaração. Mas é a ação de Deus em mudar, em transformar, em regenerar, em criar uma nova vida ali. Tá? Em ressuscitar espiritualmente alguém, tá? Para uma vida em Cristo. Esse é o fato. Então, continuando aqui. Por isso, aqueles que hoje ensinam ou aprendem na igreja não devem ousar tentar a Deus, separando aquilo que Deus, em seu bom propósito, quis preservar inteiramente unido. Inclusive, é um detalhe para que talvez, não sei se todos podem compreender isso, ou já ouviram falar, mas para nós reformados, entendam bem isso aqui.
Nós não fazemos uma dicotomia entre fé e obediência. Para nós, fé é obediência. Entendeu? Para nós, fé é obediência. Isso para nós é muito claro. Ler as cartas de Paulo e Tiago, por exemplo, não é uma questão muito simples. Você olha para os dois textos, tá? E percebem os pontos de vista ali, ensinando a mesma doutrina, só que aplicando, não é, em situações diferentes, você vai notar isso. Na Bíblia não existe fé como uma coisa à parte e obediência como outra. Fé na Bíblia é obediência. Fé na Bíblia é obediência. Para nós é assim que funciona. Então, é totalmente fora da caixa, digamos assim, fora da realidade, se quer pensar, se quer cogitar que em nossa doutrina existe algum tipo de motivo para ver em pecado. Alguma razão para o pecado. Não faz sentido isso, tá? Porque para nós fé é obediência. Como é dito aqui nos cânones, tá? Nós não separamos essas coisas de jeito nenhum. Tá? Então, nós nunca vamos entender, por exemplo, que alguém tem fé só porque a pessoa está dizendo que tem fé. Declarar é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer um pode confessar publicamente a fé com a sua boca. Mas é a vida da pessoa que vai mostrar, tá? É a continuidade, são os frutos. Esse é o ponto, tá? Então, fé e obediência para nós não separam, tá? Esse conceito de fé como uma coisa separada, como uma questão de mera aceitação sentimental, ideológica, intelectual, é um problema no evangelicalismo, isso é fato. Isso é um problema no evangelicalismo. Inclusive, o evangelicalismo tem produzido frutos podres, né? Mais do que já conhecemos aí. São muitos frutos podres que nós vemos aí. Mas tem mais frutos podres, né? Acho que, eu não sei se foi ano passado, final do ano passado, ou no começo desse ano, passando lá por um short no YouTube, eu não sei se era short ou então no Reels do Instagram, não sei. E uma pessoa, uma mulher, né, jovem, ela falando sobre a graça e que tem uma vida, assim, né? Promíscua, tipo, entendeu? Banda voou, né? Assim, um qualquer um, liberal, né? Bem empoderada nesse sentido. Se é que vocês me entendem. Um sentido bem feminista, podre e nojento mesmo. E ela estava dizendo, olha, o que a Bíblia diz? Que Jesus me salvou pela graça. Ninguém pode tomar isso de mim. Eu fui salvo pela graça, salvo pela graça. Então não importa como é que eu vivo. Como é que eu viva. Esses são frutos podres vindos, não é? Do evangelicalismo e também do papismo. Não vamos negar isso, não. Vai perguntar pra turma aí, não é? Pra turma aí que vive pintando e bordando, de que igreja eles são, né? Entendo o que eu quero dizer aqui. Eles vão dizer que são católicos romanos. Eu sou católico, sou católico. É como é comum aqui no Brasil. Não é? Então é até hipócrita, e foi hipócrita na época quando se questionou no Concílio de Trento a doutrina da justificação pela fé. Aquilo foi hipócrita, aquele tipo de questionamento. Foi hipócrita. Tá? Foi hipócrita. Porque nós temos um exemplo nas sociedades do passado, como agora também. Que a doutrina de Roma, não é? Boa parte dela, ou pelo menos a maior parte da doutrina de Roma, não tem levado pessoas, no sentido geral, as ovelhas, né? A piedade. Muito pelo contrário. Tem uns lá que são dedicados, que realmente querem ser católicos raiz mesmo, mas a grande maioria, o povão, é tudo assim, banda voa mesmo, tá? Então, é estranho, né? Mas vejam, nós não separamos isso. Não separamos, tá? Então, uma pessoa dizer pra nós, ó, pode ter valor ou não, mas isso não vai ser o peso pra vida da pessoa. O evangelicalismo, a declaração é tudo, né? Porque tem essa mentalidade. No meio evangélico, a palavra tem poder, né? Não a palavra de Deus, é claro, a minha palavra. Né? Então, se você fala, meu amigo, é aquilo e acabou. Então, vamos lá. É por isso que evangélicos têm essa dificuldade com relação a juramento, não entendem o objetivo do juramento, por exemplo, porque, se eu sou crente, como os anabatistas, eles também não são assim. Se eu sou crente, então o pressuposto aqui é eu falar a verdade sempre, o tempo todo. De jeito nenhum, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a banda toca, né? Então nós não separamos essas coisas. Fé e obediência para nós não separa. Quem crê, obedece. Quem crê, segue a Cristo. Tá? Dizer que crê e não obedecer é o mesmo que se declarar incrédulo. Ou seja, é como o Tiago fala no capítulo 2, né? Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Então quem está dizendo que crê, mas não é piedoso, ele tem uma fé igual à fé do diabo.
Para ficar claro e ser direto aqui. Não serve de nada, ok? Vamos lá. Pois a graça é conferida através de admoestações, e quanto mais prontamente desempenhamos nosso dever, tanto mais este benefício de Deus que opera em nós se manifesta gloriosamente a sua obra, e sua obra prossegue de maneira melhor. A Deus não é somente a glória eternamente, tanto pelos meios quanto pelo fruto e eficácia salvíficos. Amém. Não é? Então, vemos aqui nesse artigo 17, não é, como o próprio título diz, que a graça de Deus não cria crentes preguiçosos. Tá? Isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Então, para vocês terem uma ideia, o próprio Catecismo de Heidelberg, né, o segundo padrão das igrejas reformadas, né, nos ensina bem sobre esse assunto também no Dia do Senhor 24. Eu vou ler aqui as perguntas e respostas porque são muito importantes. Acompanhe a lógica, porque aqui houve uma exposição, né, justamente da obra de Cristo, da obra de salvação de Cristo, realizada por Cristo. Uma exposição do credo apostólico, basicamente. E quando chega no capítulo, no Dia do Senhor 24, você tem meio que uma conclusão disso, não é? O assunto da fé em si. Então, vamos lá. Pergunta 62. Mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? Então, para quem é sinergista, alguma coisinha eu faço, né? Por que não? Essa é a pergunta 62. Por que não? E aí vai dizer, porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita, e a de ninguém aqui é, e totalmente de acordo com a sua lei. A de ninguém aqui é perfeitinha assim, de acordo com a lei. Entretanto, até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com pecado. Essa é a nossa realidade. Nosso catecismo ele é realista, tá? Não é idealista, não é como é o caso, por exemplo, não é da remonstrância e do papismo no sentido geral. É muito idealismo. Não é? As pessoas não enxergam a realidade, não. A Bíblia ensina e nós estamos vendo, e os indivíduos ainda criam essa expectativa surreal do ser humano, como se o ser humano fosse capaz e bom. Acordem, a Bíblia diz que está morto e acabou. É o que o Senhor fala. Né? É a palavra do Espírito Santo, isso aí. É a palavra de Deus, não é a nossa palavra aqui. Certo? Pergunta 63. Se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? Então, as pessoas fazem um silogismo bem interessante aqui, né? Não, ora, peraí. Se Deus me exige, é porque eu posso fazer. Né? Se Deus me exige, eu posso fazer. Então, se ele está dizendo que eu devo ser santo, é porque eu posso ser santo. E nessa lógica, não é que se cria essa canonização toda. São Fulano. Chamamos ele de santo porque ele alcançou virtude tamanha que transbordou. Irmãos, isso não faz o menor sentido, tá? É como se fosse uma versão cristã de algumas ideias do budismo. Você vai, né, reencarnando até alcançar o nirvana. Mas claro que não tem nada a ver com reencarnação aqui, mas o ponto é compreender o seguinte: as pessoas criam uma expectativa que não corresponde ao que a Escritura ensina e nem com a realidade. Aí quando você é honesto em admitir que você é um miserável pecador e que precisa da graça de Deus todo dia, vão dizer que você é louco, né? Como chamaram o Lutero de louco, Calvino de maluco e assim por diante, né? Então, a pergunta, esse silogismo que se faz aí, não faz sentido de acordo com a Escritura, tá? Porque é uma questão muito simples, tá? Por que é que Deus continua exigindo coisas que eu não consigo cumprir? O início do catecismo nos ensina sobre isso, né? O catecismo nos ensina que Deus nos criou perfeitamente bons, capazes. Então, o ser humano, Adão, né, digamos assim, o nosso representante, escolheu deliberadamente a morte. E aí os resultados vêm por aí, né? Então, Deus não está sendo injusto em exigir de nós o que não conseguimos fazer. Deus nos criou capazes de fazer. Esse é o fato. Nós é que escolhemos nesse sentido a morte. E perdemos os dons excelentes para cumprir a vontade de Deus. Por isso que não há nenhum justo, nenhum sequer. Por isso que não há quem entenda, não há quem busca Deus. Não é? Todos se extraviaram a um, se fizeram inúteis. Essa inutilidade no conhecimento de Deus, eu digo, de buscar a Deus, está presente em nossa natureza desde a concepção por causa disso. Porque escolhemos no início, né? Nosso pai, nosso papai Adão, não é? E nós nele, porque nós somos iguaizinhos nesse sentido, escolhemos a morte. Tá? Então o ponto central aqui é compreender o seguinte: quando aconteceu a queda, o homem mudou, porém Deus não mudou. Esse é o ponto. O homem mudou, Deus não. Deus permanece o mesmo. Sua exigência santa permanece a mesma, tá?
Então, é bom compreender isso para que esse tipo de questionamento não surja. Tem que surgir aqui no caso para que o cristão aprenda a raciocinar sobre esse ponto. Porque a resposta é muito clara aqui. Então, a resposta vai dizer bem assim, olha, essa recompensa não é por mérito. Então, veja, Deus nos promete abençoar se obedecermos a Ele. Mas no fim, a recompensa que Ele prometeu não é porque nós conseguimos alcançar, não é porque nós merecemos de fato aquilo, mas é um dom da sua graça. Então, no fim, em última análise, o que Deus estará coroando no final de tudo, né? Como coroou agora mesmo, de maneira menor, é claro, Ele coroou os seus próprios dons. Porque tudo o que Ele me exige, Ele me dá condições de fazer e me capacita a fazer. Olha só. Então, Deus está coroando os seus próprios dons. Não há nada em mim, esse é o ponto, tá? E é isso que nós, reformados, afirmamos sem medo, porque é o que a Bíblia ensina, ok? E aí vem a pergunta de ouro, a pergunta 64, que fala bem assim, olha, esse ensinamento, tudo é Deus, Deus opera, é Ele quem coroa os seus próprios dons, tudo é o Senhor, glória a Ele. Esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? O questionamento aqui, né, do artigo 17 dos cânones, do capítulo 3:4, né? A doutrina da graça não cria crentes preguiçosos. Então a pergunta é, esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? E aí a resposta é fantástica. Não. Pois é impossível, dá pra poder falar esse não, né? E subir as letrinhas. Eu não sei como é que canta aquela musiquinha do finalzinho. Eu não sei como é que canta. Mas eu falava não e subia as letrinhas. Porque é a verdade, meu irmão. Mas tudo bem. Não. Pois é impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam frutos de gratidão. Tá? Ou seja, simplesmente não dá para conceber biblicamente a ideia de que alguém enxertado em Cristo por meio da verdadeira fé não produza fruto. Então nós não temos que ter medo de forma nenhuma. A graça de Deus não cria crentes preguiçosos. Nós não temos que arrumar um tipo de estratégia por medo para motivar as pessoas a obedecer por outra razão que não seja a gratidão, porque não confiamos na graça. Quem não confia na graça não foi alcançado pela graça, irmãos. Tá? É simples de entender isso aí. Quem não confia na graça não foi alcançado pela mesma. É por isso que tem esse medo. Há muitos anos atrás, eu acho que eu já falei isso numa aula, né? Mas é bom lembrar, certo? Deixa eu pegar a Bíblia aqui. É bom lembrar porque eu, muito tempo atrás, né? Muito antes de ser um cristão reformado, assim, declaradamente reformado, né? Eu já cria dessa forma, já pregava, na época, pelo menos as doutrinas da graça, então não era um cristão reformado de verdade, mas pelo menos era monegista nesse sentido, né? Mas estava num contexto de uma comunidade que era arminiana, esse é o fato, né? Era sinergista, vamos dizer assim, né? Porque muitos nem sabiam o que era isso, arminianismo. Porque não tem uma igreja que seja arminiana no sentido de equivalência como uma igreja calvinista, né? Ou reformada, para ser mais específico. Eu fui convidado, então, para pregar em uma comunidade, numa cidade vizinha, e fui com muito prazer. O pastor me perguntou qual seria a sugestão para o tema, e um assunto que eu acho necessário, né? Eu acho que é muito importante para os cristãos, especialmente a turma evangélica que não tem, a maior parte dos cristãos evangélicos não tem a mínima consciência do que é a igreja, historicamente falando também, é claro. Estou falando só de teologia, né? Eclesiologia, mas também em relação à história. Eu acho importante tocar nesse assunto. E então eu comecei a fazer acho que foi um mês e pouco, eu fiquei por lá, dando essas aulas. Comecei a fazer aulas, é claro que pontuando as partes talvez mais importantes, mais destacadas, porque não tem como, né, ensinar tanta coisa da patrística para cá, né, começando pela própria Bíblia, Atos e chegar na patrística. Mas eu me fiz uma programação para, no final, eu abordar justamente aquilo que os reformadores ensinavam, né? Então, eu falei sobre a reforma e quando foi na última aula, eu falei sobre o que os reformadores pregavam, né? Porque seria esse o ponto. Todo mundo fala no meio evangélico de Lutero, se conhece Lutero, mal se fala de Calvino, né? Somente quem é calvinista mesmo, ou quem é entusiasta, ou quem é monegista que conhece um pouco mais. Mas no sentido geral,
Não há esse conhecimento, ou então as pessoas já, sei lá, demonizaram Calvino e não querem nem ouvir. Mas as pessoas não sabem o que os reformadores, no sentido geral, ensinavam. E aí eu quis abordar esse assunto. E quando eu falei da justificação pela fé, abordando as doutrinas da graça, nossa, irmãos, a experiência foi terrível, porque até aquela altura a congregação estava gostando muito das aulas. Irmãos pediram para que eu ficasse mais 6 meses lá. Até falaram com o pastor sobre isso, né? Claro que não deu certo. Mas quando eu terminei a aula, o pastor pegou o microfone e ele falou, olha, falou daquele jeito bem alterado, né? Imagina aquele pastor pentecostal bem... "Ah, eu não quero desfazer o que o senhor fez, pastor Ademir." Né? E aí? Mas se ensinar que é só pela graça, o povo não faz. O povo não obedece. Entende? E tentou desfazer tudo o que eu ensinei. Por quê? Porque a graça de Deus, como revelada na palavra de Deus, que é a graça de verdade, né? Não é a versão brasileira Herbert Richard, mas é a graça de verdade. Ela dá medo em quem não confia na graça. Ela dá medo naquelas pessoas que são legalistas. Ela dá medo naquelas pessoas que acham que é simplesmente uma mera declaração vazia. Ela dá medo. Porque as pessoas não sabem o que é a graça de Deus. Elas acham que Deus faz um trabalho incompleto como nós fazemos. Né? Elas tratam, ou julgam a Deus pelo menos, como se ele fosse como nós. Nós falamos uma coisa, prometemos algo, mas não podemos garantir que aquilo vai acontecer. Com Deus não é assim. A coisa com ele é completa de verdade. Ele sustenta os seus. Esse é o fato. Tá? A sua graça não é uma graça inútil, não é uma graça declarativa apenas. Não é? É a operação dele bondosa em transformar nossas vidas. Por isso, não é? É uma questão simples de olhar para a palavra de Deus e percebemos isso de maneira muito, muito clara mesmo. Né? Romanos capítulo 6 é um texto que eu amo. Né? Amo demais esse texto porque esse texto combate, o apóstolo Paulo combate essa ideia de graça barata. Né? Imagina aí, ó, vamos acompanhar o raciocínio de Romanos. Paulo inicia, não é, os 2 primeiros capítulos dessa carta só expondo a depravação do ser humano. Judeus e gregos, o ser humano como um todo depravado. Começa a falar sobre a justiça de Deus no capítulo 3 e vai até o 4, abordando a questão da justificação pela fé. Depois do capítulo 4, quando ele até fala da dinâmica de como o homem é justificado e quebra já aqui toda ideia desse sinergismo, ele quebra completamente, mostrando que se eu faço por onde, no capítulo 4, vamos aprender essa lógica de Paulo. Se eu faço por onde, aquilo que Deus me dá não é graça, é dívida. Tá? É dívida. Então, se eu faço por onde, não é graça mais. É dívida. Deus está me pagando porque eu fiz alguma coisa. Né? Paulo ensinou isso aqui, tá? E aí no capítulo 5, ele vai dar ênfase ainda na segurança na justificação, na paz que temos em Deus, não é? Em como o pecado entrou por um homem, mas como pelo segundo Adão, por um outro homem, que é Cristo, não é? Veio a redenção sobre muitos, tá? E temos uma segurança nisso perfeita. Então, seguindo essa ótica da exposição de Paulo, obviamente ele já sabia o que ia acontecer, né? Ele era muito inteligente, guiado pelo Espírito Santo de Deus, então ele estava sabendo muito bem o que iria acontecer, os tipos de questionamentos que poderiam acontecer, os questionamentos comuns aos papistas e aos remonstrantes e a todos os sinergistas neste mundo, não é? As mesmas dúvidas, quando se fala sobre a graça de Deus, há um certo medinho de falar sobre algo incondicional de fato. Então Paulo, não é? Já naquele contexto, ele vai responder sobre essas questões aqui. Ele vai dizer, olha, que diremos, pois, Romanos 6, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Né? Porque, né, vamos lá. Se tudo... Veja, nós somos mortos em delitos e pecados. Somos todos culpados, condenáveis. Não tem como escapar, certo? E Deus é quem nos justifica, tá? E não tem nada a ver com o que nós fazemos. Nós apenas cremos no que Ele faz e Ele nos justifica, de graça. Cristo nos redime, de graça. Tudo é de graça. Então, ora, eu tenho uma segurança perfeita. Por que ficar vigiando e me santificando? Na verdade, eu posso... Veja, eu posso pecar mais, porque uma vez que eu não vou cair da graça, uma vez que o que ele fez por mim não pode ser mudado, uma vez que essa graça é tão maravilhosa, se eu pecar mais, me dizendo um cristão,
a graça vai ser mais exaltada. Veja como aquelas pessoas vivem de uma maneira tão imunda, não é? E ainda assim elas são salvas. São pessoas ruins, né? Promíscuas, pessoas que são avessas à santidade, mas são membros da igreja e são salvos. Olha que graça é essa graça de Deus. Mas que graça tão absurda, né, é essa? Eu tô rindo aqui porque é cômico pensar desse jeito, mas parece que essa turma pensa assim, né? Mas a pergunta de Paulo é: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? A resposta: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo choca essa mentalidade com isso aqui. Esta é a lógica da graça. Tá? Na graça de Deus, ou o que a graça de Deus opera em nós é a mortificação da carne. Se estamos mortos para o pecado, como é que nós vamos viver nele? Veja, a vida entregue ao pecado é uma vida incompatível com a graça. Se o pecado permanece e prevalece, não tem graça nenhuma aí. Tá? Porque a graça de Deus opera essa mortificação da carne. Ou seja, se estamos mortos para o pecado, como é que nós podemos viver ainda para ele? Isso não faz o menor sentido, entende? É uma coisa totalmente fora da lógica bíblica, tá? E Paulo vai continuar nesse assunto aqui e ele discorre sobre isso aqui de uma maneira fantástica. Ele vai dizer, olha, verso 3: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, olha o link que ele faz aqui, tá? A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, não é como sendo algo aplicado a nós, como sendo a nossa própria morte debaixo da graça de Deus e a nossa ressurreição. A graça de Deus nos traz isso. A morte de Cristo e a sua ressurreição são figuras também para nós, não é, da nossa própria morte e ressurreição na graça de Deus. Obra da graça de Deus, fruto da graça de Deus. E aí ele vai dizer qual a razão disso, não é? Qual a razão disso? Esse processo de morte e ressurreição de Cristo, não é, para uma novidade é novidade para nós também. Então, assim, não é, andemos nós também em novidade de vida. Veja, a graça nos dá uma vida nova. Não existe esse negócio de a graça de Deus me induz ao pecado, me dá razão para pecar. Eu tenho que ameaçar os crentes, eu tenho que dizer para as pessoas que ou você faz, não é, para você merecer e alcançar, ou você está frito para o inferno. Veja, irmãos, está totalmente errado. A motivação ela é absurda, ela é pagã, ela é sinergista, ela é herética. Mas o que a Bíblia ensina não. A Bíblia ensina que a graça ela é operante. Ela não é apenas uma declaração de Deus. É algo que Deus realiza em nós pelo seu Espírito, tá? E então, vai continuar aqui, verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição, olha só. É o que a graça faz. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Entende? A graça de Deus opera a mortificação em nós. Certo? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Entende? Para que não sirvamos mais ao pecado. É o que a graça faz. Ela me liberta da escravidão do pecado. Verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, verso 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E aí vem a aplicação para nós, mais uma vez. É a graça de Deus. Verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E no verso 12 ele vai: não reine, pois, o pecado no vosso corpo mortal. Tá? Então, assim, é muito claro, na verdade, né? Dá para entender, então, que a graça, como diz o artigo 17, a graça, a doutrina da graça, não cria crentes preguiçosos, porque a própria graça não faz isso. Tá? O ensino fiel sobre a doutrina
Muito pelo contrário. Nos ensina o compromisso cristão com Cristo. Nos ensina o que é a nova vida em Cristo. Nos ensina que devemos andar no caminho do Senhor. Que devemos ser piedosos, sim, buscar a vontade do Senhor, a santificação. É isso que a graça de Deus opera em nós. E por isso que a doutrina da graça ensina essas verdades. Todo tipo de ideia, não é, de falsa teologia aí, né, que acaba ensinando que é ao contrário, que a graça de Deus é uma coisa declarativa, não opera nada, se ensinarmos assim, o homem vai viver em pecado, o homem não vai querer obedecer. Esse medo corresponde a pessoas incrédulas. Porque quem crê de verdade no Senhor, quem foi alcançado pela graça, não tem medo de ensinar essa graça. Essa graça transforma a nossa vida. Entendeu? Não é uma questão de mera fala nossa. Tá? Eu vou trazer uma doutrina da graça aqui. Então, a doutrina da graça nos mostra o quê? Que Deus fez tudo, não é? A salvação é monergista, toda a glória pertence a Ele, nós éramos mortos, não podemos fazer nada, então Deus opera tudo. E achar ou ficar com medo que no fim isso induz as pessoas a ver em pecado. Sei lá, eu vou. Como um jovem na igreja, eu vou. Sei lá, viver, né? Na pegação lá fora como mundano. Qual o problema? Né? Meu pecado vai fazer com que a graça abunde cada vez mais. Não, o pastor disse que eu, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, tanto faz como tanto fez, cara. Tá? Eu não vou ficar preso a regrinha de igreja, a mandamento, não, vou fazer o que eu quero. Né? Porque Deus me salvou. Tá totalmente errado. Quem pensa assim não é crente, não é salvo, é um enganado. Vai lá, dá uma olhadinha em Tiago capítulo 1. Quem pensa assim é um iludido, um enganado, é um incrédulo, não tem esperança nenhuma. Porque a graça não é uma graça inútil, inoperante. Pelo contrário, a graça ela é transformadora. Quem Deus alcança por sua graça, em quem Deus derrama a sua graça, em quem Deus opera pela graça, né, a sua graça, ele transforma. É uma nova vida. Tá? Então não temos que ter medo. A graça não cria por crentes preguiçosos. Por quê? Deus opera nessas pessoas. E, portanto, a doutrina da graça também não vai ensinar. Não é ninguém a viver preguiçoso. Certo? Então, as boas obras têm um papel muito importante na vida cristã genuína. E nós, reformados, cremos nisso. Por isso que eu disse no início, nós não fazemos uma separação de fé e obediência. Tá? Então, nós somos ensinados, sim, a fazermos boas obras. Porém, a questão todinha é que a nossa motivação é outra. Enquanto muitos fazem boas obras pensando em alcançar algo de Deus no final, nós já recebemos tudo de Deus. Então toda a nossa motivação é a gratidão. Só. Nada mais. Né? É como aprendemos na própria estrutura do Catecismo de Heidelberg. Né? A Catecismo de Heidelberg nos ensina a estrutura maravilhosa. É maravilhosa. Né? Muito didático. Primeiro, tem a introdução, e a primeira parte é nossos pecados e miséria. Para sabermos quem somos, qual a nossa situação, como nós entramos nessa situação terrível e como não conseguimos sair disso. Depois nos mostra, não é, de maneira maravilhosa, como é que Deus nos salva em Jesus Cristo. Qual é a obra de Cristo. E vai apontar para a graça, com força. Não é? E aí, no final de tudo, vai nos levar para a terceira parte, que é a nossa gratidão. Como devemos ser gratos a Deus por uma tal libertação. Tá? Essa é a graça de verdade. Qualquer tipo de graça que se digam aí, que digam aí, não é que não é assim como a Bíblia ensina, não traz esse ensino, é uma falsa graça, tá? É eufemismo, é uma loucura, é uma tolice, é uma mentira. Não vem de Deus isso, certo? Deixa-me ler aqui só alguns trechos de algumas confissões reformadas sobre a questão das boas obras, para vocês entenderem um pouquinho também, né? As conexões. Deixa-me dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Eu tô aqui com... Eu vou começar de trás para frente. Não. Vou fazer um retrocesso, de frente para trás, né? Da frente para trás. Vou começar pela mais tardia, aqui, das Confissões Reformadas, que é a Confissão de Fé de Westminster, né? Capítulo 16, das boas obras. Vê assim no artigo 1. Boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua palavra, certo? E não as que, sem autorização dela, são inventadas pelos homens movidos por um zelo cego ou por qualquer pretensão de boa intenção. Então, boas obras é o que Deus revela em sua palavra. Estas boas obras, assim, artigo 3, vamos lá. A capacidade de fazer boas obras não é, de modo algum, dos próprios crentes, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo.
E para que possam ser habilitados para isso, é necessário que haja, além das graças que já receberam, uma influência real do mesmo Espírito Santo, operando neles, não é, o querer e o realizar segundo o seu beneplácito. Claríssimo, né? Contudo, eles não devem por isso tornar-se negligentes. Então veja aqui, né? Negligência diante da graça não é ensino reformado, mas de jeito nenhum, tá? Então vamos lá. Contudo, eles não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Mas devem ser diligentes em estimular a graça de Deus que está neles, né? Então, veja, Deus é gracioso, ele opera em nós o querer e o realizar, e nós, ao mesmo tempo, somos responsáveis por desenvolver isso, né? Que não é uma coisa maravilhosa, né? Como que na fé reformada a soberania ou a ação de Deus não está, digamos assim, em contraposição à nossa responsabilidade? Quem faz essa divisão aí, gente, é essa turma herética, tá? Não precisa brigar por causa disso, não. Também posso citar aqui um trechinho da Confissão de Fé francesa. Vamos descer agora, né? Confissão de Fé de Westminster, desce alguns anos aí, e vamos para a Confissão de Fé francesa, feita por John Knox, a grande iniciador do presbiterianismo, né? Digamos assim. Então, capítulo 13, Confissão de Fé escocesa, a causa das boas obras, vai dizer bem assim, ó. Assim confessamos que a causa das boas obras não é o nosso livre-arbítrio, ok? Mas o Espírito de Jesus, nosso Senhor, que habita em nossos corações pela verdadeira fé, produz as boas obras, quais Deus as preparou para que andássemos nelas, né? Por isso, com toda a ousadia, afirmamos que é blasfêmia dizer que Cristo habita em nos corações daqueles em quem não há nenhum espírito de santificação. Isso aqui é maravilhoso, olha. Notem bem. Isso aqui tem tudo a ver com o que eu já falei anteriormente. Para nós, não há uma separação entre fé e obediência. Tá? E como lemos aí em Romanos 6, não faz sentido, não é, que alguém que morreu para o pecado, isto é, que foi alcançado pela graça, viva no pecado. É uma nova vida pela graça, certo? Ou pensando também em Tiago, capítulo 1 e capítulo 2, fé sem obras é morta. Quem não obedece o que ouve, vive enganado. Então, isso é claro. John Knox disse isso é maravilhoso, olha. Por isso, dando ênfase a quem opera isso em nós, é Cristo, é o seu Espírito Santo, vem de Deus. Ele preparou isso para nós e ele mesmo opera. Mas veja, por isso, com toda ousadia, afirmamos que é blasfêmia dizer que Cristo habita nos corações daqueles em quem não há nenhum espírito de santificação. Tá claro? Tá claro? Não é? Eu achei essa maneira da confissão escocesa maravilhosa. Essa maneira de falar, de expressar aqui, certo? Não faz sentido, e como é dito aqui, né, é blasfêmia. Eu concordo com isso, é blasfêmia dizer, né, que Cristo habita nos corações daqueles em quem não há nenhum espírito de santificação. Por quê? Porque não faz separação disso. Nós não separamos fé de obediência. Se a graça está em nós, se Deus nos alcançou pela graça, se a graça do Senhor está sobre nós, de verdade, se Cristo habita em nosso coração, há boas obras, há obediência, há santificação. Tá? É desse jeito. Ok? Vamos na parte 2 aqui, né? No segundo parágrafo. Ele fala também aqui sobre: pois logo que o Espírito do Senhor Jesus, a quem os escolhidos de Deus recebem pela verdadeira fé, tomam posse do coração de alguém, o Espírito Santo no caso, né? No caso, imediatamente ele regenera e renova esse homem. E assim começa a odiar aquilo que antes amava e amar o que antes odiava. É o que a graça faz, né? É o que a graça faz. E muito me alegra ler Confissões Reformadas, porque eu vejo fidelidade em tudo com relação ao ensino da palavra de Deus. É maravilhoso, não é? Analisando, por exemplo, a segunda confissão helvética, não é? Eu já li o catecismo antes, né? Então, tá por aí. A segunda confissão helvética, deixa eu ver qual é o artigo 9,
É só um trecho aqui, né, que fala bem assim, olha, quais são os poderes dos regenerados e de que modo é o seu livre-arbítrio, né? Tá falando sobre esse assunto aqui. Mas vai falar sobre, veja, finalmente devemos ver se os regenerados têm e até que ponto têm livre-arbítrio. Na regeneração, o entendimento é iluminado pelo Espírito Santo, para que compreenda os mistérios e a vontade de Deus. E a própria vontade não é somente mudada pelo Espírito, mas é também equipada com poderes de modo que ela espontaneamente deseje o bem e seja capaz de praticá-la. Por quê? Porque há transformação. Entende? Há transformação, tá? Então, isso é muito importante compreender. Deus, por sua graça, nos transforma. Ele continua dizendo bem aqui, na segunda confissão helvética, tá? Se não concedermos isso, negaremos a liberdade cristã e introduziremos uma servidão geral. Não é? Então, é bom compreender, porque há exortações aqui para a obediência, para as boas obras. Porque há uma transformação na vida da pessoa. Certo? E, por último, eu quero ler aqui, deixa eu ver até que já estamos em 55 minutos. Ótimo, muito bom. Vamos para a confissão de fé francesa, né? Vamos aí para o calvinismo mais clássico possível. O calvinismo clássico, o calvinismo original, ele é confessional, né? Você está vendo ele nas confissões reformadas. Mas vamos aí o mais clássico possível, tá? E que tem mais autoridade, digamos assim, por ser uma confissão, tá? Calvino elaborou então a confissão de fé francesa. E aqui ele fala sobre, no artigo 22, sobre nossa regeneração e depois sobre as boas obras. Eu vou ler esses dois artigos, são curtos, e aí eu quero concluir com isso, tá? Então diz bem assim, olha. Nossa regeneração. Somos servos do pecado pela nossa natureza corrompida. Nós cremos que é por meio desta fé que somos regenerados. O fim de vivermos em novidade de vida. A fim, aliás, de vivermos em novidade de vida. Então, nós somos regenerados por meio dessa fé, a fim de vivermos em novidade de vida. Tem um propósito claro para a fé salvífica, a regeneração. Estando naturalmente escravizados ao pecado. Certo? Ora, nós recebemos pela fé a graça de vivermos de maneira santa e no poder de Deus. Então, nós recebemos pela fé, pela verdadeira fé, a graça de vivermos de maneira santa e no poder de Deus, recebendo a promessa que nos é dada pelo Evangelho, a saber que Deus nos dará seu Espírito Santo. Certo? Então a graça não gera crentes preguiçosos. Ensinar sobre isso não gera. As boas obras. Diz bem assim. Assim, a fé somente não esfria em nosso coração o desejo de viver bem e de maneira santa. Ok? Mas ao contrário, ela o engendra, excita e produz necessariamente as boas obras. Olha aí, ó. Mais uma vez, não é uma graça inoperante, tá? Por fim, bem que Deus, para combater nossa salvação, me perdoe, irmãos, já tô cansado, né? Para completar, né? Combater, essa foi dose, viu? Perdoe. Por fim, bem que Deus, para completar nossa salvação, nos regenera e nos torna capazes de fazer o bem. Ok? Nós confessamos, entretanto, que as boas obras que fazemos sob a condução do Espírito não são levadas em conta para nos justificar ou para merecer de Deus que Ele nos tenha como filhos. Porque seríamos sempre abalados pela dúvida e inquietação se nossas consciências não se apoiassem sobre a satisfação pela qual Jesus Cristo nos adquiriu. Então, de fato, que aprendemos aqui, tanto pela Escritura Sagrada, como pelas confissões reformadas que, como nós já podemos conferir, explicam corretamente a Bíblia, não é? Aprendemos que, de fato, a doutrina da graça não produz crentes preguiçosos, porque a graça de Deus não é inoperante. Muito pelo contrário. Não é? Deus, por sua graça, transforma, não é, o coração das pessoas, regenera para uma nova vida. Tá? Espero em Deus que tenha sido muito útil para vocês, certo? Muito obrigado pelo apoio e paciência. Continue apoiando o canal, irmãos. Continue compartilhando, recomendando, grupo de WhatsApp, Telegram, redes sociais.
apoiem o canal, tá bom? Vamos crescer juntos aqui no conhecimento da palavra de Deus e eu convido vocês realmente a me ajudarem nisso, tá? Eu acho que eu fiquei muito embaçado nos vídeos, né? Eu tô um pouco irritado hoje na nariz, mas tudo bem. Eu recomendo muito, né, e peço a ajuda dos irmãos, né, para que mais pessoas possam ter acesso a todo esse conteúdo aqui, tá? Eu tenho certeza que já está sendo útil para as pessoas, para muitos irmãos que estão chegando de comunidades neopentecostais, pentecostais, sabe? Então, assim, esse canal tem sido um apoio para esses irmãos, porque eu sei que muitas pessoas que são crentes de verdade vão para essa bagunça evangelical, são frustradas, sabe? Magoadas terrivelmente. Mas, apesar disso, Deus tem nos dado força para continuar trabalhando e ser um apoio para esses irmãos também. Então, vamos cooperar, beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.